Sejamos bem sinceros aqui. Todo mundo é a favor da censura. Todo mundo. Desde que seja com o outro, não seja comigo. Se você tem um opositor, alguém que fala coisas que você não gosta, que te ataca, você vai querer que ele desapareça, você vai querer que ele se silencie. Isso pra mim é evidente. Tem uma frase que é muito repetida por quem defende a liberdade de expressão, que diz o seguinte: eu discordo do que você diz, mas defenderia até a morte o seu direito de dizê-lo. É atribuído falsamente ao Voltaire. O Voltaire nunca disse isso. Quem inventou essa frase foi a biógrafa dele, a Evelyn Beatrice Hall, mas ele realmente não disse isso. E eu acho que pouquíssimas pessoas concordam com essa frase. Podem dizer da boca para fora, podem defender a liberdade de expressão, mas na prática, se você tiver alguém te denegrindo, te caluniando, te perseguindo, você vai querer que ele feche a boca. Eu digo isso porque ontem o Facebook fechou muitas páginas de direita, de extrema direita, como eles alegaram no Brasil, né? Foram 196 páginas e 87 contas no Facebook fechadas, né? Gente vinculada ao MBL, gente vinculada a grupos de extrema-direita no Brasil. E a esquerda está comemorando agora, né? A esquerda está comemorando que fecharam essas páginas que divulgavam fake news, que divulgavam informações falsas, mentiras, e eram muito populares. E é claro que o MBL e os direitistas, os conservadores, os liberais do Brasil estão revoltados agora, estão todos indignados, né? Porque eles são grandes defensores da liberdade de expressão, quando é para eles. Porque quando é para os outros também eles querem que se silenciem, né? Por exemplo, o MBL e os conservadores são a favor da escola sem partido, ou seja, restringir a liberdade de expressão dos professores. Não podem dar aula como eles acham que devem dar. Eles têm que seguir uma cartilha apresentando o que eles acham que deve ser apresentado em sala de aula. Por exemplo, eles são contra certas exposições em museu, que eles acham que são pornográficas, apologia à pedofilia, zoofilia, então eles fazem boicote. Eles podem afirmar que isso não é censura, que boicote não é censura, mas a intenção, obviamente, é restringir o financiamento, restringir os espaços para que essas exposições sejam apresentadas. Então, o boicote não é uma censura necessariamente, mas a intenção no futuro é que haja uma autocensura dos museus, das galerias, dos bancos que financiam essas exposições. Então, eles são a favor da censura desse tipo de exposição. Eles aplaudem quando, por exemplo, o Lula, que quer fazer campanha e não tem espaço porque está preso, né? Então, obviamente, ele não pode fazer campanha porque ele está na cadeia, mas eles aplaudem o fato dele não poder se expressar, de não poder veicular suas ideias no seu programa de campanha. Então, eles são a favor que o Lula não fale. Esses grupos de conservadores do YouTube, por exemplo, são grupos que, quando tem alguém que se opõe ao que eles dizem, são pessoas que expõem os erros deles, enviam a sua legião para fazer cyberbullying, para atacar essas pessoas, para que elas se silenciem. Então eles podem não estar fazendo uma censura explícita, mas na hora que eles mandam milhares de pessoas para atacar esses outros canais opositores, eles estão aplicando uma espécie de censura. Eles estão querendo calar essas pessoas, silenciar essas pessoas. Ou seja, quando se trata de derrubar canais com ideias diferentes, com canais opositores deles, quando se trata de silenciar essas outras vozes, aí eles são pró-censura, aí eles defendem essas restrições. Inclusive, muitos desses canais conservadores do Brasil, e alguns liberais, inclusive, que eu já vi, até defendem que a ditadura não foi grandes coisas, foi uma ditadura branda, ou seja, um regime ditatorial que tinha censura de fato, na prática, né, que foi realmente implementado, então para eles não tem problema, já que era uma censura contra veículos de esquerda, contra jornais que teriam visão contra o governo. Então aí pode. Nesse caso, durante a ditadura, durante um governo de direita militar, pode haver censura, porque daí é uma coisa branda, não tem problema. Então essa turma que está reclamando agora de censura do Facebook, que estão sendo alvo do Facebook, agora que é contra eles, daí não pode censurar, daí não pode restringir a liberdade de expressão, porque eles são a vítima. Se fosse o contrário, por exemplo, se fossem canais de esquerda, que já foram perseguidos pelo Facebook também, que já foram censurados, que já foram derrubados também, nesse caso poderia, daí tudo bem, porque daí eles estão fazendo um favor para a sociedade, um favor para a democracia, derrubar canais de esquerda. Que eu acho também deve fazer. Se tiver canais de esquerda fazendo fake news, defendendo notícias falsas, o Facebook também tem que fiscalizar e perseguir. E o mais curioso para mim, em todos os debates sobre liberdade de expressão, é que geralmente as pessoas hoje que mais defendem isso, né, que mais se aferram a esse discurso de liberdade, são aqueles que querem a liberdade para poder ser xenófobos, para poder ser misóginos, para poder ser racistas, homofóbicos. Então eles querem a liberdade para poder expressar suas ideias, porque essas ideias são horrendas, essas ideias são antidemocráticas, essas ideias são contra minorias. Eles querem essa liberdade porque é assim que eles podem veicular essas ideias horrendas, de fato. Porque não são pessoas defendendo todo mundo, não são pessoas que defendem a liberdade dos comunistas de falarem. Eles querem a liberdade deles de falarem essas coisas
horrendas mesmo. Mas falando sobre o Facebook em específico, eu já fiz vários vídeos sobre esse assunto aqui, né, sobre como o Facebook, YouTube e várias outras redes sociais favorecem o extremismo, favorecem a radicalização. Então o que o Facebook tem feito agora, né, uma das medidas deles agora para combater fake news, para combater esses grupos, é justamente para tentar controlar esse extremismo virtual que é muito tóxico. Eu saí do Facebook por causa disso. Faz meses que eu não posto nada no Facebook, que eu não uso o Facebook com frequência, porque para mim estava muito tóxico mesmo, um ambiente muito pesado. Logo após a morte da Marielle, principalmente, né? Foi um momento assim que surgiram várias fake news, várias notícias absurdas sobre a Marielle, e vindo de amigos meus, vindo de conhecidos meus, e isso me... não, preciso sair desse ambiente aqui, está muito tóxico. E eu sinto que o YouTube também está assim agora, e eu me comprei essa briga, essa missão de tentar refutar essas notícias falsas, de tentar mostrar como argumentos das pessoas não se fundam na realidade, porque é como eu disse já no outro vídeo sobre a verdade, né? A verdade, ela é construída. Então, se você repetir muito uma mentira, se você repetir muito uma notícia falsa, ela passa na mente das pessoas a ser verdadeira também. Então, se você não mostrar que aquilo não se funda nos fatos, nas evidências, no que há de real, as pessoas vão acreditar nessas coisas. E eu vejo no grupo da minha família, por exemplo, no WhatsApp também, que compartilham fake news constantemente, e eu nem leio mais porque é tanta besteira. É assim que essas mentiras se propagam, se não houver ninguém enfrentando essas notícias falsas, elas passam a ser verdadeiras. Elas passam a moldar a percepção da realidade dessas pessoas. Então, por isso que eu acho que o esforço do Facebook de combater as fake news é louvável, e como eu disse, não apenas da direita, não apenas da extrema direita, mas também da extrema esquerda, da esquerda que mente também, porque há mentira de todos os lados. O que é estranho do Facebook, né, é que durante bom tempo eles ignoraram essas notícias falsas, fizeram vista grossa, eles fazem vista grossa sobre vários assuntos ainda. Tem um documentário do Channel 4, canal britânico, no qual eles falam sobre isso. Se chama Inside Facebook, Secrets of the Social Network. Dentro do Facebook, segredos da rede social. Eles enviaram um repórter infiltrado para trabalhar como moderador do Facebook, para analisar o que deve ser censurado ou não, né, o que deve ser apagado ou restringido no Facebook. E o que eles descobriram nesse período, a reportagem é de abril, eu acho, não tem a data aqui, mas acho que é de abril desse ano, e o que eles descobriram é que há algumas páginas que são muito grandes, que têm muitos seguidores, que têm muito fluxo de informação, que têm um tratamento especial. Então, por exemplo, páginas de extrema-direita, como tem muitos milhões de seguidores, muitos milhares de compartilhamentos, essas páginas elas não são moderadas pelos moderadores comuns, elas vão para um filtro especial que passa por gente do Facebook que analisa de um modo um pouco mais tolerante, que eles dizem. Eu acho que essas páginas de fake news no Brasil também, vinculadas ao MBL ou outras páginas de direita, também tinham um tratamento especial. Deviam ter um pouco mais de tolerância com eles, porque a rede social ela necessita desse movimento, né, dessa circulação de dados. Uma coisa que já se percebeu por aí é que quanto mais extremo é um grupo, maior a adesão, maior é a repercussão desses dados. Então, por exemplo, uma página de extrema-direita publica uma informação falsa, isso tem muitos compartilhamentos, milhares de compartilhamentos, muitas curtidas, muitos comentários, porque são grupos extremos, né? São grupos que realmente compram aquela ideia e veiculam infinitamente aqueles dados, então é uma coisa assim que não tem fim. E no YouTube a mesma coisa, no YouTube você pode ver que há um processo de radicalização do algoritmo, quanto mais você acessa um tipo de informação, mais ele te manda essa informação e mais extrema, eles vão viciando as pessoas nessas informações extremas e você fica preso. Você vai acessando uma coisa atrás da outra e não consegue fugir daquele ciclo. Basta você ver também a quantidade de pessoas que seguem esses canais extremistas, né? Tanto de direita quanto de esquerda, mas mais de direita hoje em dia, então você pode ver que estão sempre em alta, que eu sempre falo sobre isso, né? Estão sempre em alta aqui esses vídeos com notícias absurdas, e eles têm que ter medo, porque se essa perseguição a fake news chegar no YouTube, eu acho que vai chegar em algum momento, influenciadores como Nando Moura, como Bernardo Kister, como Ignorante, como vários outros que defendem certas notícias falsas, eles vão ser alvo disso e vão cair. Então eles têm que ter medo mesmo. E como o Facebook é uma plataforma privada e eles têm as políticas deles, né? Eles falam sobre fake news lá, eles falam sobre bullying, falam sobre notícias enganosas. Então é algo que está previsto na política do Facebook. Está lá, você pode acessar lá a página deles lá com as políticas deles. Então, se eles detectaram páginas maliciosas, eles têm todo o direito, enquanto provedor de serviço privado, de retirar aquilo que eles acham que é prejudicial para a plataforma deles, que está prejudicando a interação entre as pessoas. Então, para mim, esse pessoal também do MBL, né, que defende a iniciativa privada, que defende as empresas privadas, eles têm que aceitar. Eles estão na plataforma que não é deles, é de uma empresa capitalista, de capital privado, ou seja, eles têm as regras deles, né? É como no restaurante, você está no restaurante lá e tem alguém lá, um bêbado fazendo bagunça, falando merda lá,
o dono do restaurante tem todo o direito de pedir para as pessoas se retirar, porque está tumultuando, está afetando o serviço deles. Então acho que no caso do Facebook é isso. Esse é um dos grandes perigos desse tipo de conteúdo gerado pelo usuário. Quando se abre um portal como o Facebook, né, uma rede social, onde qualquer pessoa, dos seus bilhões de usuários, podem postar coisas, é inevitável que haverá muita coisa errada. Para mim, esse fenômeno das redes sociais agora é uma evidência de como nós, enquanto espécie, talvez não estejamos preparados para a liberdade, ou para essa suposta liberdade. Porque antes, historicamente, haviam filtros de informação, né? Então só algumas pessoas tinham voz na sociedade, podiam dizer as coisas, podiam expressar as ideias, e a massa, né, quem estava na base, não tinha voz. E agora, quando todos nós temos voz, qualquer imbecil pode vir aqui e falar as coisas mais sem pé nem cabeça, mais sem nexo, mais desrespeitosas e que não são verdadeiras e que não têm vínculo com os fatos e têm o mesmo peso, têm o mesmo grau de relevância que aqueles que dominavam a informação antes. Então, por um lado, isso era bom, foi bom no começo da internet, talvez ainda seja bom em alguns aspectos, mas por outro lado, dá margem para esse tipo de bunda-lelê, né? Esse tipo de caos de informação, de notícias falsas, de mentiras, de desinformação, de calúnia. Isso que a gente está vendo. Isso que a gente está vendo realmente agora é que você não sabe a origem da informação, você não sabe fiscalizar se a informação é verdadeira ou não, a gente não tem critérios, é um lixão, então está tudo espalhado por aí para qualquer um poder acessar e as pessoas não estão preparadas para isso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, vocês acompanharam essa história aí do MBL, das páginas do Facebook que foram derrubadas também por fake news. O que vocês pensam sobre isso? É censura, não é censura? A gente deve defender essa liberdade de falar qualquer tipo de merda, sem nenhum critério, sem nenhum tipo de responsabilidade? Ou se deve haver algum tipo de critério, se deve haver algum tipo de filtro, algum tipo de censura, algum tipo de controle? O que a gente faz agora? Porque a gente está num mundo onde as informações estão liberadas, qualquer um pode falar o que quiser, e agora? Como é que a gente controla isso? Se deve ser controlado ou não? O que vocês pensam? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço, até mais. Tchau!